A instrução em Deus muda destinos e desenha futuros de êxito. Resgata muitas vidas, resgata casamentos. Queria aqui também falar do contrário. O mentoreamento, ele é muito bom, mas o mentoreamento errado vai nos tirar do foco, amém? Se você pensar, quantas horas o seu filho passa no colégio? Quantos dias? Quantas horas ele vem na igreja? Quantas horas você está com ele para falar de Deus, de princípios da palavra? Então, ele tem muito mais contato com o que está lá fora, com o mundo, com tudo que tem que aprender na bagagem do colégio. Porque muita coisa a gente aprende, né? Mas muita coisa não serve para nada, né? Muita coisa não serve para nada, né? Evolucionismo, né? Que vai contra a palavra de Deus, né? As teorias humanistas, isso aí tudo a gente tem que aprender, mas não serve para nada. Isso não é a verdade para aquele que crê no Senhor, amém? Isso eu costumo brincar que cada um decide de quem quer ser descendente, né? Muitos dizem que são do macaco, né? Eu quero dizer que Deus me criou, eu não evoluí de espécie nenhuma, amém? Então eu creio no criacionismo, que Deus criou todas as coisas, cada espécie, amém? E ainda que a gente tenha que aprender e infelizmente estudar isso com os nossos filhos, a gente precisa permanecer na palavra, amém? Porque tem que ser ensinado isso. Tem que ser, os colégios são obrigados, até professores cristãos têm que ensinar isso. Mas a tua bagagem, o teu molde pai, o teu molde mãe, o teu molde jovem em Deus, tem que ser mais forte e vencer essas teorias, essas loucuras desse mundo. Mas para isso a gente precisa estar vivendo Romanos todo dia, 12, 1 e 2. Mente transformada pela palavra, mente transformada pela palavra. Não se conformar com o que a gente vê, com o que a gente ouve, muitas vezes com o que a gente aprende, mas transformar pela renovação da nossa mente, senão nós não experimentaremos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Então, o mentoreamento é importante. Às vezes, jovem, você aqui do ministério, você com uma amizade, eu costumo sempre dizer, se nós não influenciarmos, seremos influenciados. Esse mentoreamento na palavra tem que ser mais forte. Pai e mãe, o nosso mentoreamento tem que ser mais forte, para que o mundo não roube os nossos filhos. Oséias 4, versículo 6. Quem está com a Bíblia, vou dar um tempinho para vocês abrirem. Oséias 4, 6. Diz assim: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Eu queria que a igreja repetisse comigo. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. E esse conhecimento, se a gente seguir lendo, não era porque não chegou até eles, não. Porque eles rejeitaram, eles ignoraram o conhecimento. Igual muitos de nós fazemos, amém? Dorme com a Bíblia do lado da cabeceira e não bota a mão, amém? Tá dando poeira, teia de aranha. Porque abandona, porque rejeita, porque tem coisa mais importante para fazer, amém? Então, o que acontece? Estamos sendo destruídos. Casamentos sendo destruídos, filhos sendo destruídos, relacionamentos, casa, família, sonhos, projetos sendo destruídos pela falta de conhecimento, porque não entra o mentoreamento do céu, não entra a vontade de Deus, a comunicação truncada, interrompida, nos tornamos vulneráveis a ações do mundanismo, do humanismo, da pós-modernidade, dos padrões novos, dos conceitos novos, das ideias novas, modernas que vêm por aí, e a família sendo destruída. Eu quero dizer que eu amo a família.
Essa igreja ama família. E nós vamos lutar. Amém? Avançar, conquistar, restaurar, mas não abriremos mão dos princípios de Deus, nem da nossa casa. Amém? O padrão de um homem e de uma mulher de Deus, de um jovem santo, está sendo demolido pelos pensamentos humanistas. Essa é a proposta da pós-modernidade. Eu queria ler um pouquinho aqui para vocês, nesse livro. Diz assim, vou falar um pouquinho da pós-modernidade, tá? Desde 1930, foram montadas bases da pós-modernidade através de um grupo selecto de intelectuais. Presa fácil são os intelectuais, amém? Que se acham. Porque para ser transformado pela palavra, você tem que ser humilde. Amém? Você tem que ser humilde, saber assim, Senhor, eu posso ser muito inteligente, mas eu não sou nada sem ti. Agora, os intelectuais que se acham, são presa fácil. Porque eles ficam querendo entender para obedecer e querendo entender como que entende o poder de Deus. Como entende prosperidade em Deus? Não se explica. E aí, ficam criando teorias, e vão se afundando, amém? Então, esse grupo selecto de intelectuais que começou com esse movimento, o alvo era ter uma sociedade onde todos fizessem o que queriam, sem que ninguém interferisse na vontade, pois a vontade seria o pai de todos. Pais não governariam mais os filhos e filhos não obedeceriam mais os pais. A gente está vendo ou não está vendo isso aí? Amém? Eu lembro quando eu era bem nova, não tinha essa desobediência que hoje nós vemos. Filho enfrentando o pai, olhando cara a cara, questionando, ao invés de falar assim, tá bom, e obedecer. Na época que eu era pequena, meu avô só olhava e eu corria para obedecer. Então, isso está sendo perdido. Cada um faz o que quer. A sua vontade. A maldita vontade. Ah, não estou afim. Não faço. Ah, não quero ir na célula, não. Ah, eu não acho que eu preciso fazer escola de líderes agora, não. Ah, mãe, eu não acho que eu tenho que tomar banho agora. Né? Cada um na sua vontade. E aí, a gente vê que os pais não governam mais os filhos. E os filhos não obedecem mais os pais. Então, na sociedade, cada um faria a sua escolha e nasceria o terceiro sexo. Homem casando com homem, mulher casando com mulher, grupos afins interagindo e as religiões perdendo a sua identidade. Ou seja, até mesmo as crenças sendo corrompidas. Pessoas cedendo, perdendo os seus ideais. Trabalhando na célula máter da sociedade, mostrariam que atingindo a família, toda a sociedade seria destruída e os pensamentos serão desconstruídos. Então, surge casamentos diferentes, né? Tudo que a gente está vendo por aí. E aqui fala uma coisa muito importante. As pessoas que colocamos no poder para nos representar, constroem leis que, em vez de nos favorecer e beneficiar a família, facilitam a atuação da pós-modernidade. E falam mais aqui, né? A perda do respeito às autoridades. Na igreja, muitos não respeitam o pastor, não respeitam a casa do Senhor, não tem reverência, rabiscam a cadeira da igreja, vai no banheiro, não dá descarga, e assim sucessivamente. Perderam o temor. Poxa, eu estou na casa de Deus. E assim a gente tem inúmeras coisas para falar aqui. Então a gente nota que sutilmente, né, o curso desse mundo vai colocando coisas na nossa vida como sendo normais, né? Aqui eu queria falar também, as redes sociais. Você pensa na mídia, o que a mídia mostra muitas vezes é mentira. A cibernética, o mundo do computador, o mundo que distancia as famílias, os jovens, crianças ficam em jogo o tempo inteiro. Você vê que há uma modificação no caráter deles. Às vezes eles não estão fazendo nada demais,
mas não conversam mais com os pais. Tudo é um saco. Tudo é um saco, né? Eu sei porque eu tenho 3 em casa, né? E eu sei bem do que eu estou falando. E a gente vê que há o plantio da incredulidade, dúvidas no coração e na mente dos jovens. Muito atacados são os jovens. Por quê? Todos são atacados, tá? Mas os jovens, porque você vê o tempo que passam nos colégios, às vezes emendam em algum curso, não que o colégio e o curso seja o culpado, amém? Mas distantes da casa, distantes do mentoreamento dos pais. Às vezes com mais companhias. E aí a gente vê que a arma de Satanás é plantar incredulidade, dúvidas. Eu conheço muitas pessoas que quando eram mais novas, 7 anos, 10 anos, tinham dons de visão, viam anjos, viam os mistérios de Deus. E hoje tem tantas dúvidas, tem tantas incredulidades. E eu falo, meu Deus, como que um dia pode ter visto e hoje não crê em tudo? Desconfia, muitas dúvidas permeando a mente, o coração. Isso é triste, mas isso é reflexo do que está sendo injetado sutilmente na vida dos nossos jovens, na vida da família, do sacerdote, da esposa. Essa pós-modernidade, muitas vezes ela tenta mostrar que o imoral é moral. Traz um engano, né? Tudo é assim, isso aqui não tem nada a ver. Isso aqui não é bem assim, né? Não podemos, nem queremos ser uma mentira na sociedade. Então, nós somos chamados a tomarmos uma posição como cidadãos, como pais, como mães, como filhos, como jovens. É importante ir às ruas protestar? É importante. Mas se não houver mudança no caráter, queridos, não adianta nada. Porque se eu perguntar aqui, quem elegeu o governo atual, quem votou nele, muitos aqui levantariam a mão. Amém? Mas esses mesmos que votam no ímpio, são os que vão para a rua protestar. Aí eu fico vendo, eu acho engraçado. Ao mesmo tempo eu falei assim, Senhor, eu tenho paz, porque eu votei em Marina. Amém? Marina Silva. Eu votei em Marina. Eu votei em cristã. Eu não votei querendo saber se ela vai ganhar ou não. A Bíblia fala que quando o ímpio governa, o povo geme. E muito cristão, podendo votar num cristão, vota no ímpio. Aí depois reclama, geme. Minha situação está ruim, eu estou desempregado. Geme. E eu falo, Senhor, deixa gemer mesmo, que aí vai aprender a votar. Se vendem por uma bolsa de compras, por uma cesta básica, por um cargo, e depois vai para a rua protestar. Isso é hipocrisia. Amém? Nós temos que fazer um trabalho de conscientização na nossa célula, no nosso povo, no nosso bairro, porque se nós não tomarmos posição e mudarmos a forma de votar, não o voto da conveniência, mas o voto consciente, a gente não vai mudar esse país nunca. Agora, uma coisa eu sei que Deus faz, Ele vai livrar o justo. Amém? Ainda que só venham governantes ruins, corruptos e etc e tal, Deus vai poupar aquele que é fiel e justo. E eu sei que é assim que Ele tem feito com a minha vida. Ele tem me feito andar sobre as águas. Quando a gente canta, né? Se o mar me submergir, a sua mão me traz à tona para respirar e me faz andar sobre as águas. Então Deus faz isso com aqueles que são dele. Amém? Mas se a gente aprender a votar é bem melhor, porque a gente vai gemer bem menos. Amém? Então nós não podemos ser uma mentira. A nossa família não pode ser mais uma mentira. O nosso casamento não pode ser uma mentira.
Jovens, nós não podemos ser uma mentira, amém? Quando a gente vem aqui pular o fruto fiel, você precisa pular com verdade. Dizendo assim, olha, eu tenho cumprido os passos da visão, eu sou fiel, eu faço discipulado, eu obedeço, eu estou rompendo, eu sou fruto fiel, amém? Mas eu sei que muitos vêm no dia do fruto fiel, somem e a gente quase não vê. Aí chega no dia do fruto fiel, bota a camisa da célula, vive no pecado a semana inteira. Aí no fruto fiel bota a blusa da célula e vem pular. Que hipocrisia, né? Mas Deus vai nos dar graça, a gente vai vencer isso aí. Amém? Você pode aplaudir o Senhor por causa disso? Então a gente precisa batalhar por essa mudança no caráter. E essa mudança começa lá no nosso lugar secreto, sabe? Quando a gente ora e fala assim, Senhor, eu reconheço que eu estou errando nisso, eu não quero mais. No seu autoexame, sabe? No lugar que ninguém vê, porque ninguém precisa apontar para você e te julgar, né? Dizer, quem é você? Né? Você não mudou nada, ou isso, ou aquilo. A gente sabe quando a gente erra, quando a gente dá uma escorregada, quando às vezes a gente não se cala. A gente sabe, né? O inimigo, não o inimigo, mas o próprio Espírito Santo, ele traz logo, né? Poxa, ó, você perdeu a oportunidade de ter ficado quieto. E a gente sabe isso, e é muito ruim quando a gente dá essa escorregada, não vigia, mas é possível vencer. Amém? Nada justifica. Se a gente errava bem mais, ao longo dos dias, a gente tem que buscar errar menos. E o pecado, como a gente aprende lá no encontro, tem que ser um acidente nas nossas vidas. Então, já que não queremos mais viver essa mentira, nem sermos hipócritas, a gente precisa entender que a gente é bom ir para a rua sim, mas a gente precisa mudar caráter. Amém? Porque às vezes a gente vai para a rua contra a corrupção, mas nos corrompemos. Você se corrompe no princípio de Deus, você negocia, você cede, você peca, porque você quer fazer a sua vontade. Então você se corrompe. Você se corrompe com dinheiro, você se corrompe com outras coisas, mas vai para a rua protestar contra o governo corrupto. Então a gente precisa ser sincero, a gente precisa mudar. O nosso testemunho precisa ser impecável, incorruptível, verdadeiro, obediente, sedimentado no temor, na honra. Precisamos viver o reino com seriedade. Nós somos chamados ao compromisso com Deus, com a família e com a sociedade. E para isso Deus nos resgatou. Para sermos uma igreja, não para sermos uma igreja cheia, bonita, bem falada ou mal falada, amém? Mas o que interessa ao Pai saber é o que nós estamos fazendo com aquilo que nós recebemos. Se nós recebemos a salvação, se nós estamos aprendendo princípios de Deus, não importa para Deus a quantidade de gente que está na igreja, importa saber o que a gente está fazendo. Eu queria dizer que a gente precisa de uma família avivada, mas a gente precisa de uma reforma na igreja, onde a hipocrisia cai por terra, onde as máscaras caem por terra, onde cada vez mais a gente se rende ao discipulado, ao mentoreamento do céu, onde a gente mergulha na palavra, busca o conhecimento, para não perecer, como fala lá em Oséias. Então, a reforma na igreja, para a gente experimentar o avivamento nas nossas casas. Precisamos agir, resistir os dias maus, não apostatar da nossa fé. 1 Pedro 2, quem puder abre.